Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui na casa e trazer um estudo sobre um livro, que é o Céu e Inferno, que é um livro que eu tenho um carinho especial. Diz que cada um de nós tem um apreço por uma das obras da codificação, né? Uns gostam do Evangelho, porque é um livro consolador, o Livro dos Espíritos, porque é um livro que abrange uma série de temas, o Livro dos Médiuns, que é um livro, um manual dessa comunicação com o plano espiritual. E eu tenho um apreço pelo Céu e Inferno. Por que pelo Céu e Inferno? Porque o Céu e Inferno ele vai trazer para nós uma característica muito importante, que é o porvir, é o futuro. Ele nos mostra de uma forma muito clara o nosso futuro. Futuro esse que muitas das a gente vai vendo não está muito claro na visão de todos. Muitos não têm uma visão do futuro. E isso, era a preocupação de Kardec em 1865, quando ele lançou o livro Céu e Inferno. No capítulo 1 desse livro, ele traz a seguinte afirmação: que pela crença no nada, o homem concentra todos os seus esforços, todos os seus pensamentos na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que não se espera. E que essa preocupação com o presente força o homem a pensar em si mesmo. Então, isso é o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando ele pensa da seguinte forma: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. E ele continua esse pensamento, que é muito mais grave para a sociedade, quando ele diz assim: gozemos apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada um por si. A felicidade neste mundo é a do mais astuto. Está no Céu e Inferno, capítulo 1. E esse pedaço, essa passagem que nós lemos, é o lema do homem de hoje. Isso é ensinado nas escolas, nas ruas e, por incrível que pareça, dentro do nosso próprio lar. Nós pensamos primeiro em nós mesmos. Quando a gente vê o noticiário na televisão, a gente se surpreende. Nós nos chocamos com o que é mostrado todos os dias na televisão. Não deveríamos. Não deveríamos. Por quê? Porque tudo o que está acontecendo hoje foi uma escolha que a sociedade fez. Uma escolha que nós fizemos. O imediatismo, o materialismo. E nós vivemos hoje como se não houvesse amanhã. E incluo nós aqui também, porque muitas vezes agimos como se não houvesse amanhã. Nós temos uma doutrina que nos oferece a vida eterna, nos oferece uma lei de progresso, onde nós vamos evoluir gradualmente, mas nós queremos tudo agora, hoje, nesse momento. E aí nós vemos os nossos políticos, os nossos empresários agindo dessa forma. Mas os trabalhadores também estão envolvidos nisso. Nós que criticamos aqueles que desviam milhões, quando o vendedor da loja chega para a gente e diz assim: se eu não emitir a nota, eu faço mais barato. E aí eu, achando que eu sou esperto, aceito,
e eu participo de todo esse jogo que a gente vê hoje aí. E são essas pequenas atitudes que geraram o monstro da corrupção que nós vemos hoje. Nós colaboramos com tudo isso. E isso que a gente está vendo é o efeito do materialismo, aquilo que os Espíritos nos alertam desde 1857, da publicação do Livro dos Espíritos. Kardec, preocupado com todo aquele ensinamento, tudo aquilo que ele vem recebendo, ele pergunta aos Espíritos se o Espiritismo ele vai ser algo que vai ser espalhado pela terra ou vai ser algo restrito a um pequeno grupo. E os Espíritos respondem que vai ser divulgado, vai tornar consciência de todos, mas vai levar tempo. Então a doutrina espírita ela vai ser propagada ao mundo inteiro. E aí Kardec continua quando ele pergunta assim: de que maneira o Espiritismo vai contribuir com o progresso da humanidade? E aí a resposta dos Espíritos é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo vai fazer que o homem compreenda onde se encontram seus verdadeiros interesses. Não aqui. Não aqui. Deixando de duvidar da vida futura, deixando de duvidar da nossa pré-existência após a vida aqui a essa encarnação, o homem perceberá que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Então, o agora é o momento onde nós precisamos preparar o nosso futuro. É agora que nós vamos preparar o nosso futuro. É agora que nós estamos fazendo a nossa semeadura. E no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Allan Kardec vai colocar um capítulo que ele chama de Código Penal da Vida Futura. E o que é esse Código Penal da Vida Futura? Vamos trazer essa ideia para o nosso dia a dia. Nós temos a Constituição, que é a lei principal do país. E dessa lei principal do país, eu faço alguns itens que são derivados dessa lei principal. Então, por exemplo, nós temos o Código Civil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma série de códigos e de leis que derivam dessa lei principal. Então nós temos, trazendo essa confrontação para o nosso ambiente, nós temos a lei divina, a lei de Deus. E o que Kardec fez foi trazer esta lei divina, pegando determinados conceitos para trazer para dentro do código, que é o Código Penal da Vida Futura. São leis que regem o espírito, são baseados nas leis divinas, que são observados pelas comunicações que Kardec recebeu. E não é uma divagação dele, é um conteúdo extremamente sério. São 33 itens. Com certeza nós não vamos conseguir abordar todos nessa noite, mas fica o convite para que, de onde nós pararmos, nós possamos em casa continuar consultando e avaliando tudo que Kardec vai por nos dizer. Então ele começa nos primeiros itens, ele vai falar o seguinte: que nós sofremos, nós como espírito sofremos porque temos imperfeições. Parece simples, né? Mas que imperfeições são essas? As imperfeições morais. Então tudo aquilo que a gente conhece como imperfeição, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ódio, a maledicência, a mágoa, vão nos fazer sofrer. E é lógico isso. E ele vai dizer: quanto mais imperfeições eu tiver, mais o meu espírito vai sofrer. E eu carrego isso comigo. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer que o espírito é mais feliz quanto mais virtudes ele tiver. Então o espírito, ele vai dizer que um espírito que tem 10 virtudes é mais feliz do que aquele que tem 5. E aquele espírito que tem 10 imperfeições sofre mais do que tem 5, né?
lei de causa e efeito, né? E a felicidade está ligada a essa ausência de imperfeições, né? E aí eu vi um trecho muito interessante, uma reflexão que foi colocada numa rede social que diz assim: quando eu me olho no espelho, eu olho para aquela imagem e pergunto: quem é você? E aquela imagem responde para mim o resultado das suas escolhas. Então nós somos hoje o resultado das nossas escolhas, acertadas ou não, foram as nossas escolhas. E nós precisamos refletir a respeito dessas escolhas que fazemos. E quando Kardec vai dizer que o espírito feliz é o espírito mais perfeito, e a gente pensa assim: o que é perfeição? O que é ser perfeito? Nós não sabemos o que é ser perfeito. Nós não sabemos. E Jesus é o nosso modelo de perfeição. Só que Jesus não é o ser mais perfeito. Existem outros mais perfeitos do que ele. Mas para a gente ter noção do nosso desconhecimento, nós usamos Jesus como modelo de perfeição. Quando a gente abre o Evangelho e lê a definição de Kardec do homem de bem, nós pensamos: esse é um homem perfeito. Aquele que segue os preceitos do homem de bem é um homem perfeito. Mas o que Kardec diz no final? Aqui não estão listadas todas as qualidades do homem de bem, mas aqueles que a seguir já estarão no bom caminho. E aí a gente não entende o que é perfeição. A perfeição, ela vai trazer a felicidade, não como alegria, mas como plenitude. E cada sucesso nosso na reforma íntima vai nos fazer um bem. Nós vamos sentir plenos, nós vamos sentir felizes. Nós já percebemos isso na nossa vida. Quando nós já mudamos? Já mudamos muito, né? E essas mudanças na nossa, que são reflexo da nossa reforma, da nossa transformação moral, já nos trazem alegria. Nós temos imperfeições, mas Deus nos abre a oportunidade para corrigir, para a correção. Então nós podemos conquistar o bem que nos falta para sermos felizes. Não é porque eu tenho os vícios atuais que eu vou viver com eles eternamente. Eu posso melhorar, eu posso crescer. O futuro está aberto a qualquer criatura. Então a nossa felicidade vai chegar um dia. Um dia nós vamos ser perfeitos. Só que aquele vizinho mala que eu tenho também vai ser perfeito um dia, né? O político que é corrupto, ele também vai ser perfeito. Até Hitler vai ser perfeito. Só que quando eu falo isso, ou quando alguém fala isso, eu não aceito, eu me revolto. Mas como? Aquilo é uma mala sem alça. Como é que aquilo vai ser perfeito? Aí, quando eu penso dessa forma, eu me irrito, eu sofro e acumulo imperfeição. Todos têm o direito, todos são filhos de Deus. E a gente vê um grande exemplo quando a gente lembra de Judas, o discípulo que entregou o mestre, e até hoje ele é execrado no sábado de aleluia. Eu me lembro, pelo menos na minha infância tinha, era todo sábado de aleluia era isso. Amarrava-se o boneco e malhava-se o Judas. O que é a malhação do Judas? É a revolta pelo fato dele ter traído, entregue Jesus aos romanos. Só que Judas recebe uma nova oportunidade e volta na figura de Joana d'Arc, a santa, considerada santa pelos franceses. Então a gente vê que a oportunidade do progresso existe. Basta ver o que acontece com Judas, que foi execrado, mas conseguiu se redimir pelos seus esforços
ele conseguiu chegar aonde chegou. Então, é aberto a todos nós. O futuro está aberto. Mas nós temos algo que pode dificultar esse nosso progresso. Pode facilitar ou dificultar, que é o livre-arbítrio. Né? Todo homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. Todo mundo pode pensar, todo mundo pode agir. Nós temos essa liberdade. Porque sem ele nós seríamos máquinas. Né? E a gente, quando pensa assim no livre-arbítrio, a gente sempre acha que o livre-arbítrio é uma coisa boa. Né? Mas tem um livro muito interessante que eu descobri depois um palestrante comentando comigo. O nome do livro é O Livre-Arbítrio, que foi escrito por Santo Agostinho. E nesse livro ele tem reflexões muito interessantes a respeito do que é liberdade e do que é livre-arbítrio. Então ele diz, por exemplo, que a verdadeira liberdade não é escolher entre o bem e o mal, mas sim poder voltar-se para o bem e renunciar ao mal. O livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de fazer o mal. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de fazer o mal, mas o poder de não fazê-lo é marca da liberdade. Quer um exemplo? Vai ter um show aqui Vamos dizer que viesse um cantor fazer um show aqui em Rio das Ostras, um artista famoso, que todo mundo gosta, fosse fazer um show em Rio das Ostras. Aí eu todo feliz, não, vou no show, é óbvio que eu vou no show. Aí falou assim, ó, o fulaninho que você odeia também vai. Ele disse que vai. Ah, se ele vai eu não vou, porque eu odeio. Eu sou livre? Se o outro vai, eu não vou. Então ele está me impedindo de ir. Percebe como é que o ódio, como é que esses sentimentos, eles nos escravizam? Eles nos escravizam. Então eu vou sofrer, porque depois vão falar para mim assim, o show foi maravilhoso. E aí eu vou ficar com aquela dor na consciência de não ter ido. Por quê? Porque o fulaninho foi. Mas quando eu sou livre, quando nada disso me incomoda, mas fulano vai. Daí não tem problema, deixa ele ir, eu também vou. Então, quando eu estou livre, quando eu não tenho esses sentimentos, eu sou livre, eu tenho liberdade. E é isso que Santo Agostinho quis dizer, né? A possibilidade de fazer o mal é inseparável do livre-arbítrio, mas o poder de não fazê-lo é a marca da liberdade. E todo bem e todo mal que fazemos decorrem das nossas qualidades, do nosso arcabouço. Não fazer o bem quando podemos é resultado de uma imperfeição. Então, quando eu me omito, eu estou cometendo mal. Os espíritos já disseram para Kardec: não fazer o mal. O que você diz de não fazer o mal? Ele falou: é tão ruim quanto fazê-lo. Então, e os espíritos são claros com relação a isso. Faça o bem com tudo que puderes, no limite das tuas forças. É o que eles nos dizem. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa trabalhar esse exercício no bem a todo momento. E se eu deixar de fazê-lo, eu vou sofrer. E toda imperfeição é fonte de sofrimento. Então, quando eu deixo de fazer o bem, eu vou acumular imperfeições e vou sofrer. E o espírito não sofre somente pelo mal. O espírito sofre não somente pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Tem um livro do Antigo Testamento que é o Levítico. E eu estou começando a acompanhar um estudo que o aluno Dutra faz na internet. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. O primeiro estudo dele, foi assim: meu Deus, que livro é esse que eu nunca li? Um livro maravilhoso que fala assim: o que é o Levítico? Segundo a definição do Haroldo é um livro que faz com que você se encontre com Deus e caminhe com Ele. É tudo que nós queremos. É tudo que nós queremos, que a gente consiga caminhar, se encontrar com Deus e caminhar com Ele. Aí você abre o livro.
Se você cometer tal falta, você tem que fazer a seguinte oferenda. Se você tem que cometer tal falta, tem que fazer tal oferenda. Eu falei, mas cadê o livro maravilhoso que ele colocou? Que são os sacrifícios que eu preciso fazer para que eu me purifique, para que eu possa estar na presença de Deus. Só que hoje a gente não precisa mais fazer esses sacrifícios. O sacrifício que nós temos que fazer é dentro de nós. É eliminar essas imperfeições que eu carrego o tempo todo. Esse é o nosso sacrifício. E o mais interessante é que ele divide em 3 itens. Então eu tenho os sacrifícios pessoais, familiares e de sociedade. Pessoal, tudo bem, eu cometi uma falta, eu vou responder pela falta que eu cometi. Familiares, se alguém da família cometeu a falta que prejudicou alguém, a família tem que fazer uma oferenda. E para a sociedade, então significa que aquela pessoa que, por exemplo, está na rua, é mendigo, um morador de rua, a responsabilidade é da sociedade, porque não cuidou para que aquela pessoa se transformasse em alguém de rua. Então a sociedade, ela é responsável por aquela pessoa. Emmanuel disse isso, eu não consegui encontrar essa mensagem, mas Emmanuel já faz referência sobre isso, que qualquer um que esteja numa situação por responsabilidade da sociedade, a sociedade é responsável por ele e vai arcar com as consequências dele estar naquela situação. E Deus vai considerar todo o bem e mal que fizermos, não havendo uma ação ou um pensamento que não tenha consequências. E não há nenhuma ação meritória que passe desapercebido, né? Por isso que mesmo para aqueles que a gente considera que sejam perversos, qualquer ação boa pode ser o início de uma transformação. E muitas vezes a gente nem damos a consideração, nós já condenamos o indivíduo. Mas quem somos nós para julgar o outro? Nós temos condição de julgar o outro? Nós muitas vezes condenamos o assassino, mas não estendemos a mão para quem nos pede. E nós podemos estar condenando aquela pessoa à morte. Eu estou responsável pelo atendimento fraterno da casa espírita, né? Então eu abro a casa espírita às 4 horas para fazer o atendimento fraterno. E fico de 4 às 7 da noite. Aí deu 7 horas, vou fechar a casa, né? Vou fechar os portões. Quando eu termino de fechar, chega uma pessoa, eu gostaria de conversar. Aí eu digo assim, sinto muito, já deu o horário, volta amanhã. Aí aquela pessoa fica desapontada, vai para casa, comete suicídio. Quem é o responsável? O atendente fraterno? Também vai ser. Porque ele poderia ter evitado aquela situação. Ele poderia ter evitado. Se ele parasse, não, vamos conversar. Mesmo que eu não precisa abrir a casa não, só quero colocar uma palavra. Eu poderia ter ajudado de alguma forma. Quantas pessoas passam na rua todo dia, que às vezes olham para nós e dizem assim, eu preciso falar. E muitas vezes deixamos passar, sabe? Muitas vezes acontece situações tão simples de poderem ser resolvidas e nós às vezes deixamos passar. Se eu tenho um sofrimento, é porque errei em algum ponto lá atrás. E esse sofrimento, e aí Kardec vai chamar de expiação, e a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais lá na frente. Vai falar que essa expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes que for cometido. E o espírita,
ele tem mania de dizer o que alguém sofre, né? Quem faz atendimento sabe disso, né? A pessoa chega, está acontecendo isso assim, meu marido está traindo, eu descobri que meu marido está me traindo, está acontecendo isso assim. Aí o atendente fala, respira fundo e diz assim: que você traiu ele na vida passada. Boa, já deu. É isso? Nem sempre. Pode ser? Pode ser, mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso, né? Meu filho é ingrato. Que você tratou ele mal. Não é assim. Às vezes pessoas que passam pelos mesmos problemas, passam pela mesma dor e sofrimento, têm missões totalmente diferentes. São circunstâncias totalmente diferentes. Então a gente não pode sair julgando. Não tem regra, nem uniforme quanto à natureza e a duração do castigo. A única lei é que toda falta tem punição. Kardec usa esse termo, eu prefiro não usar, né? Significa que todo erro terá que ser reparado, mas tudo que fizermos de bom contará a nosso favor, né? E nós guardamos isso em nós, né? Se nós formos no mercado, vamos fazer uma compra, e aí a pessoa do caixa tem que nos dar R$10 de troco e nos dá 20. O que nós fazemos? Tem 3 situações, né? Se eu chegar de imediato e disser: não, você me deu troco a mais, a pessoa nem me entregou a nota, eu já estou falando isso, significa o quê? Significa que eu já vivenciei, já sofri e aprendi a lição. Então, quando eu vou passar pela minha experiência, mas eu já passei por isso, ótimo, então você já sabe como fazer, né? Então, quando eu devolvo de imediato, eu falo: não, você está me dando troco a mais, significa que eu já aprendi a lição. Se eu pegar a nota, aí eu falo assim: beleza, ganhei R$10. Aí o Espírito fala assim: devolve. Mas eu estou precisando devolve. E esse jogo mental, né? E eu assim, fico com a nota assim, né? Aí eu digo assim: não, você me deu troco a mais, mas revoltado porque está devolvendo. Eu ainda estou no aprendizado, né? Eu ainda estou passando pelo processo de aprendizado. E quando eu boto no bolso, eu vou aprender dolorosamente mais à frente, né? Que eu não deveria ter feito aquilo, né? Então são processos, mas vamos passar por esses processos, né? Então toda falta terá que ser corrigida de alguma maneira, né? E todo ato meritório vai ter recompensa. Então não é para a gente ficar dizendo assim: ele vai pagar o que fez comigo, né? Que muitas vezes a gente fala: nossa, alguém fez algo absurdo, e a gente fica assim: Deus está vendo e vai castigá-lo. Aí a gente fica assim: Deus está demorando com o castigo. É o tempo dele, não é o nosso, né? E eu estou querendo vingança, eu não estou querendo justiça. Numa comunicação, um espírito disse certa vez que na terra não existem vítimas, não existem coitadinhos. Se hoje estou sofrendo, é resultado de algo que eu fiz. É simples, né? E a gente fica com pena, fica condolido, né? Às vezes de uma determinada situação, né? Que muitas vezes a gente desconhece a causa, né? A gente só vê um lado da história, a gente só vê um lado, e a gente precisa ampliar a nossa visão. O pessoal fala, eu brinco, né, dizendo que eu não posso fazer atendimento fraterno, né? Porque a pessoa diz assim: eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa, mas minha família me odeia. Toda a família te odeia? Mas eu sou ótimo, sou uma pessoa boa. Aí eu começo, a espiritualidade também nessa hora utiliza os instrumentos que tem, e aí você começa a fazer uma série de perguntas, aí a pessoa entende onde eu quero chegar, né? Ninguém é maravilhoso, né? Ninguém é ótimo, todos nós temos defeitos,
né? E esses defeitos vão se apurando ao longo do tempo, né? Então não tem vítima. Se eu estou sofrendo, eu tenho uma razão para estar sofrendo. E a duração desse castigo, né, dessa expiação, depende da melhoria do espírito culpado. É simples. Quanto mais rápido eu aceitar e me esforçar para sair da situação, menos tempo eu vou passar sofrendo. Nenhuma condenação por tempo ilimitado é colocada. O fim do nosso sofrimento está ligado a um melhoramento sério, efetivo. Então, como eu decidi, não, eu preciso melhorar, a partir de hoje eu não vou fazer determinada coisa, e eu me esforçar naquilo que eu estou fazendo, as coisas ao meu redor vão melhorar, né? Como o ser humano ele tem uma grande dificuldade de colocar coisas a longo prazo, então eu falei assim, nunca mais eu vou falar mal dos outros. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque toda a minha vida é muito tempo. Então eu posso fazer o seguinte, hoje eu não vou falar mal de ninguém, né? Hoje é fácil, são 24 horas. Aí amanhã quando eu acordar, falar a mesma coisa. Hoje eu não vou falar mal de ninguém, que são só 24 horas. Aí vai ser muito mais fácil. E nós vamos prolongar ou encurtar os nossos sofrimentos pela continuidade do mal, né? Quanto mais tempo eu permanecer no mal, mais eu vou sofrer. Ou posso suavizar as minhas dores pela prática do bem. E olha que incrível, quem é o juiz dessa história? Não tem juiz, o juiz sou eu que determino. Então quando eu tenho consciência disso, que eu sou responsável pela minha dor e meu sofrimento, eu vou começar a mudar as minhas ações. Aí eu vou começar a perceber que tudo vai melhorar para o meu lado. O Haroldo Dutra, ele participou de uma reunião mediúnica. Aí tinha uma médium que era nova na reunião. Era a primeira vez que eu estava participando. Aí quando terminou a reunião, eu falei assim, senhor Haroldo, tem um espírito que deixou uma mensagem para o senhor. Eu posso falar? Aí ele falou assim, claro que pode, né? Qualquer mensagem vinda do plano espiritual é muito bem-vinda. Aí a médium disse assim, ela disse que o sofrimento tem data e hora para acabar. O nosso sofrimento tem data e hora para acabar. Data e hora certas, né? O sofrimento não é eterno. Nós é que tornamos mais longo, né? E tem uma regra preciosa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo. Vocês vão saber, ele chama-se Obediência e Resignação. É uma mensagem do Espírito Lázaro, acho que no Bem-aventurados Aflitos, se não me engano. É obediência e resignação. Quando ele diz assim, que a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Então quando eu obedeço ao que vem do alto, e quando meu coração entende, aí eu consigo diminuir, aplacar a minha dor. Por isso que o Evangelho é Consolador, por conta de mensagens dessa categoria. E Kardec coloca um outro item do seu Código Penal algo que muitas vezes nos confunde, quando ele vai dizer o seguinte, que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si só, são precisos também a expiação e a reparação. O que é o arrependimento? O que é o arrependimento? Arrependimento é quando eu entendo o mal que eu causei, né? Então ele vai dizer que arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Então se alguém fez algo contra mim, essa falta só vai estar extinta quando tiver
Os 3 itens: arrependimento, expiação e reparação. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando eu entendo, eu percebo que eu fiz um mal ao outro. Quando eu percebo que eu fiz um mal, aí eu me arrependo. Aí o que eu faço? Peço perdão, né? Vou lá na pessoa a quem eu fiz o mal e peço perdão. E olha que interessante, a pessoa não perdoa porque acha que se eu perdoar, está tudo kit. Não é assim que a gente pensa? Ele destruiu a minha vida, acabou com a minha vida. Aí eu vou lá e peço perdão. Aí eu não perdoo porque eu acho que aí volta para o 0 a 0. Aí o que eu faço? Faço mal a ele, porque eu acho que não vale de nada. Só que aquele pedido de perdão é o reconhecimento do arrependimento. Só que não acaba aí. Ele vai ter que entender a dor que me causou, é o segundo passo, e depois nós voltarmos e juntos efetuarmos o processo de regeneração. Aqui no SESC teve um companheiro que veio fazer um estudo e ele usou um exemplo que eu vou pedir a permissão de vocês para repetir, que eu achei extremamente didático a maneira com que ele colocou. Talvez quem esteve aqui na palestra possa se lembrar. Uma família, um casal, 2 filhos, que vive muito feliz. É muito feliz. Todos os 4 se dão muito bem, né? Aquela família que a gente acha que é uma família padrão, uma família modelo, né? Só que a felicidade que essa família transmite incomoda uma pessoa. Tem alguém que se sente incomodado com aquela felicidade, porque não consegue ser feliz, aí se incomoda com aquela felicidade. E aí, no momento de ódio, ele mata aquele pai de família. Mata aquele pai de família. E é um choque para toda a vizinhança. Como um homem tão bom, uma pessoa tão boa, morre desse jeito, com um tiro no coração. E ele vai ajudar a viúva, vai consolar a viúva, né? É assim mesmo. E aí aquele chuto, e a polícia não descobre, não consegue descobrir quem foi que matou. Só que tempo depois esse companheiro desencarna e reencontra com seu mentor. E ele diz assim, e o mentor vai falar assim: bonito que você fez, né? Não devia ter feito aquilo. Eu sei que você não devia ter feito aquilo. Então o que você vai ter que fazer agora? Vai ter que ir lá pedir perdão a ele. Pô, vou ter que ir mesmo, né? Vai ter que ir. Aí ele vai lá pedir perdão. Aí ele chega todo sem graça, fala assim: pô, foi mal. Ah, foi mal? Você acabou com a minha vida, você destruiu a minha felicidade e foi mal? O que você quer? Pô, me perdoa aí. Perdoa? Você quer que eu te perdoe? Eu nunca vou te perdoar. O que você fez, eu nem tenho o que dizer. Suma da minha frente. Aí volta, né? Volta lá para o mentor. Aí diz assim: e aí, como é que foi? Aí o cara fala assim: o sujeito ingrávido não quis nem me perdoar. Eu falei: tá bom. Então você vai para uma nova encarnação. Vai para uma nova encarnação. Ele reencarna na Terra. Tem a sua experiência. Conhece uma mulher, se casa. Tem 2 filhos. Vive a felicidade. Ele é engenheiro civil. Aquela alegria, de esposa maravilhosa, as crianças que não dão problema. Nossa, uma alegria só. Aí ele estava em casa planejando a sua viagem para Disney. Aí recebe uma ligação da obra, pedindo para que ele faça uma vistoria na construção. Tá bom, estou indo aí. Aí ele pega o capacete, bota lá e fala assim: meu amor,
vou na obra, mas quando voltar a gente vai almoçar e vai sair. Aí vai para a obra, né? Vai andando lá na obra, tropeça, cai. Quando cai, ele transpassa, o vergalhão transpassa exatamente em cima do coração. Aí volta. Aí o mentor está lá para receber ele. E ele, como você está? Como você acha que eu estou? Eu era feliz, eu tinha uma família maravilhosa, eu era feliz, acabou tudo arruinado, tudo destruído. Como você se sente? Como você queria que eu me sentisse? Eu estou arrasado. Está doendo muito? O que você acha? É uma dor insuportável. É a dor insuportável que o seu irmão sentiu quando você atentou contra a vida dele. Se lembra? E aí o Espírito cai em si. Isso é expiação. Percebe? A mecânica. Aí quando ele sente a dor, quando ele percebe aquela dor, aí ele fala assim, agora você vai reparar junto com ele o erro cometido. Aí os dois reencarnam juntos para resgatarem e se reaverem como irmãos. E aí a gente entende quando Jesus fala para a gente assim: deixa a tua oferenda no altar e reconcilia-te com o teu irmão antes que ele te entregue ao juiz. Mas aí a gente pode pensar assim: mas você está falando de duas pessoas que morreram, né? Mas tem outros exemplos. Eu reencarno perfeito, né? Corpo, saúde, o corpo perfeito. Aí eu descubro a bebida. Aí começo a beber. Eu bebo sem parar. Vou bebendo, me torno alcoólatra. Aí adquiro uma cirrose, adquiro uma doença que me leva ao sofrimento e desencarne. Fui eu sozinho, eu escolhi ser alcoólatra. Escolheu, mas você fez a sua família sofrer, fez os seus amigos sofrer, colocou em situações vexaminosas, colocou em dor e sofrimento. Vai arcar com a dor e sofrimento daquela família. De todos aqueles, você vai ter que resgatar tudo aquilo que fez com eles, toda essa dor e sofrimento. E aí eu falo da bebida, mas vou falar do fumo, das drogas, de tudo aquilo que é viciante. Então nós vamos arcar com a dor e o sofrimento que estamos causando ao outro, seja familiar. É o mesmo processo. Esse arrependimento vai suavizar os traços da expiação, abrindo o caminho da reabilitação, mas só a reparação pode anular os efeitos. Então, quando eu me reconcilio com o meu irmão, aí sim acaba a falta. Então, muitas vezes, em que situações isso pode acontecer? A família é a grande oportunidade. A nossa família é a grande oportunidade desta reconciliação com todos aqueles que temos devendo. A casa espírita é o grande local para começarmos este processo de reconciliação. Também, mas eu só vejo aqui, sei lá, 2 horas, 3 horas por semana, só vejo no estudo, na palestra, não importa, mas é um começo. Tem aquela pessoa que a gente tem dificuldade, tem um dirigente que é meio Caxias, né? Que aperta um pouco, né? Então é a grande oportunidade que estamos tendo. Então todo lugar a gente tem essa oportunidade de reparação, e a gente tem que entender o perdão. A gente tem que entender que perdoar não quita os débitos. Jesus não pede para que, se a gente perdoar, nos tornemos amigos do ofensor. Não é isso que ele pede. Se nós conseguíssemos entender o que é o perdão, e quando Jesus falava assim: perdoai os vossos inimigos, Jesus era o grande médico. Por quê? Se
nós pegarmos a Gênesis, no seu capítulo 18, ela vai tratar dos fluidos. E vai dizer que os fluidos que estão à nossa volta, eles são neutros. São neutros. Quem vai polarizar esses fluidos é o nosso pensamento. É o nosso pensamento. Então, se tiver bons pensamentos, o fluido à nossa volta vai ser bom, vai ser saudável. Se eu tiver maus pensamentos, se eu for pessimista, se eu tiver acesso de cólera, acesso de fúria, se eu for maledicente, eu vou polarizar esses fluidos negativamente. Já ouvimos falar de ambiente insalubre? O que é um ambiente insalubre? É aquele ambiente que causa problemas à saúde do ser humano. Então, às vezes, um lugar muito quente, um forno, uma fábrica de amianto, uma refinaria, são ambientes insalubres que as substâncias que estão no ambiente podem causar mal à saúde. E quando nós temos pensamentos negativos, nós estamos no ambiente insalubre, então nós vamos ficar doentes. Então, parte das doenças que temos não é pelo meio ambiente. Eu vi uma vez uma pesquisa que, assim, fiquei muito pensativo a respeito disso. Num ambiente onde, vamos colocar 100 pessoas, estão expostas a um mosquito da dengue, dessas 100 pessoas, 20 ficam doentes. Mas outras 80 foram picadas pelo mosquito e não ficaram. Por que não ficaram doentes? Quando a nossa mente, nosso pensamento vibra num plano mais elevado, aumenta a nossa imunidade com relação a certas doenças. E muitos espíritos já disseram: não existem doenças, existem doentes. Então, quando eu perdoo, quando Jesus falava perdoai os inimigos, ele quis dizer o seguinte: não se preocupe com ele, porque muitas vezes ele fez o mal porque ele está doente do espírito. Muitas vezes nem sabia que estava fazendo mal. Ele está doente. E eu tenho que esquecer a dor que ele me causou. Eu tenho que entender que aquilo foi necessário por alguma razão. Mas eu não posso ficar com aquela dor, porque aquela dor vai me dar ódio. O ódio vai me deixar doente. Isso é que Jesus quis dizer. E quando eu expio, o que é expiação? Tentando traduzir, porque a internet está quase em cima do horário. Eu estou na escola, então eu tenho 10 matérias para fazer, né? E na minha época não tinha essa situação, hoje é muito mais comum. Quando você fica reprovado numa matéria, no ano seguinte você faz dependência, né? Então, fiquei reprovado em uma matéria. Aí no ano seguinte, eu vou fazer as 10 matérias que eu faço daquele ano letivo, mais a que eu fiquei reprovado. A que eu fiquei reprovado é a expiação. Então, quando a gente vem, cada um de nós vem com uma missão. Não pense que só Chico Xavier, Madre Teresa, Divaldo Franco vieram com missão. Não, todos nós viemos com missão. Todos nós temos uma missão. Por isso que nós estamos aqui encarnados. Quando nós falhamos na missão que nos foi dada, ou em parte da missão, quando retornarmos, nós vamos fazer a nova missão, mais aquela que ficou pendente. Só que às vezes vem de uma forma muito mais dolorosa. Por isso, às vezes, algumas doenças. Por isso, às vezes, algumas situações. Parece que nada dá certo. Mas por que nada dá certo? É porque Deus quer? Não, Deus não quer. No início do Céu e Inferno, Kardec coloca um trecho da mensagem de Ezequiel, quando fala assim, que Deus não quer a morte do ímpio, mas Ele quer a cura. Ele é contra o pecado, não o pecador. Então isso é expiação. E a reparação?
é quando eu volto com aquele a quem eu fiz o mal e vamos tentar restabelecer a amizade, tentar restabelecer o vínculo como irmãos. Só que isso pode levar 1, 2, 3, 4, 5, 6 existências. Vai depender. Se eu não conseguir reparar numa existência, vou por fraqueza ou por má vontade, estará numa existência próxima em contato com as mesmas pessoas. Talvez numa situação pior, né? Então preciso me esforçar, eu preciso trabalhar com todos aqueles que estão à minha volta, para que possamos acertar as nossas contas, né? Então nós paramos na metade, né? Paramos no item 16, então a gente tem mais de 16 itens para estudar em casa, né? Que são itens da nossa reflexão. E o mais interessante é o 32, quando diz assim: será que Deus não poderia ter criado todos nós perfeitos? A gente não precisaria passar tudo que a gente está passando. Deus não poderia fazer isso? Criar todos nós já perfeitos, em vez de ter criado simples e ignorantes? Claro que poderia. Ele pode tudo. Mas qual seria a graça de criar espíritos perfeitos? Que graça teria para nós já receber de mão beijada uma perfeição? Aí o que ele faz? Nos cria simples e ignorantes, para que nós tivéssemos o mérito de conquistar. É muito mais gostoso quando a gente conquista pelo trabalho próprio do que dado de mão beijada. Quem trabalha sabe que o primeiro salário, o primeiro emprego foi maravilhoso. Assim, eu consegui isso com o meu esforço. E nós estamos galgando esses passos. Nós estamos crescendo. Pode parecer que não, mas estamos. Esta é a melhor encarnação que nós tivemos desde que nós fomos criados simples e ignorantes. É a melhor que nós tivemos. É a nossa maior evolução. Então, vamos fazê-la melhor. Vamos fazê-la melhor. Queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui, de trazer esse tema que é extremamente às vezes preocupante, né? Saber como é que eu estou, como é que eu estou, né? Que sirva de reflexão para todos nós. Quem não tem o céu e inferno, eu já vi que na livraria tem, né? Então, para poder acompanhar esse capítulo e todos os outros num livro que eu acho fora de série, né? Então, agradeço a atenção, a paciência de todos e que Jesus continue nos amparando hoje e sempre. Muito obrigado e muita paz a todos.